Nós estamos hoje mobilizados pelos temas da juventude, da formação e da educação integral de todos, especialmente numa faixa etária em que ainda se está em formação, há muitas habilidades que estão sendo desenvolvidas, inclusive físicas mesmo, a gente escuta falando que o cérebro ainda não terminou de se desenvolver, a colocação social que o jovem precisa começar a ocupar. E a gente está falando hoje, acima de tudo, sobre espaço de formação. E quando a gente fala de cuidar do jovem, a gente pensa em educação, trabalho, saúde mental, mas nós vamos trazer aqui para você uma estratégia de promoção da saúde integral do jovem e que muitas vezes não é levada em consideração pela sociedade em geral, mas que aqui nós destacamos muito e sempre. A gente vai falar hoje sobre a importância do trabalho voluntário para a promoção da saúde mental dos jovens. Às vezes a gente quer que o jovem comece a desenvolver habilidades e não sabe como. O trabalho voluntário possibilita que várias delas sejam colocadas em prática. A gente vai falar sobre isso agora, trazendo o olhar da ciência, da psicologia. Conosco hoje o Ednilton José Santa Rosa, psicólogo, conosco conversando de São Bernardo do Campo. Ednilton, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao Viver é Melhor. Boa tarde, Camila, é sempre um prazer estar com vocês. O Ednilton é doutor em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, especialista em terapia familiar e de casal, é professor universitário do curso de psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André e diretor do Instituto Trajetória de Desenvolvimento Humano. Nosso convidado, eu já vou logo trazer a primeira pergunta do dia. Para a gente ir direto ao assunto, que tipo de benefício trabalho voluntário pode trazer à saúde mental de um jovem? Então, essa pergunta é uma pergunta bastante importante, porque nos leva a pensar, primeiro, o que é um trabalho voluntário, né? A própria expressão voluntário já significa por vontade, então é aquilo que nós fazemos por vontade, né? Vem de volição, de vontade. Despertar no jovem a vontade por fazer algo com o qual ele se identifique. Na psicologia, nós sabemos que o ego, o eu da pessoa, né, o ego, ele é, na verdade, um conjunto de identificações. E na medida que esse jovem ele vai se identificando com aquelas questões que vão surgindo na vida dele, ele vai formando a sua personalidade. O trabalho voluntário, ele possui essa característica. Geralmente, um trabalho voluntário ele está envolvido com práticas, né, que visam trazer o bem-estar, com práticas que visam algo mais amplo do que aquela tarefa que você vai fazer visando um objetivo específico, geralmente algo maior, né? Como nós tivemos agora há pouco tempo, essa tragédia que vimos aí no sul do país, né, muita gente envolvida, trabalhando em prol de uma comunidade, mas não só, outras ações, né, que são feitas pelo Brasil afora, é importante destacar, né, na medida em que esse jovem, ele se engaja nessas ações, nesses trabalhos, ele vai desenvolvendo uma perspectiva, uma forma diferente de olhar para a vida, uma forma diferente de olhar para o mundo. Daí a ideia do trabalho voluntário, é aquele que ele vai, que ele faz por vontade e no qual ele se identifica com aquilo. Existem várias formas de trabalho voluntário, né? Então, existem várias possibilidades que esse jovem tem de se engajar numa dessas tarefas. O importante é a gente, nós, né, adultos, né, propiciar essa possibilidade para que esse jovem possa se engajar. E aí, eu gostaria de chamar bastante atenção para o fato da importância da família. A família, a gente sabe, junto com a escola, são duas agências formadoras principais do indivíduo, do ser humano. É importante que a família também possa incentivar o jovem a desenvolver algum tipo de atividade, alguma coisa que ele possa fazer que tenha essa perspectiva não da competição, mas da colaboração, né? Você colaborar com o outro, na medida em que você, ao colaborar com o outro, você vai se identificar com esse outro com quem você está colaborando, né? Então, inicialmente, acho que esse seria um bom ponto de partida. E aí eu gostaria de trazer uma questão, porque muitos pais estão preocupados, enquanto seus filhos estão jovens, em ensinar habilidades, especialmente pensando no mercado de trabalho. Então, é curso disso ou daquilo, ou ir bem na escola. No entanto, você está trazendo aqui a importância da gente olhar para habilidades que muitas vezes não recebem o mesmo investimento, que é o conviver em sociedade, o se preocupar com o outro. Por que esse tipo de habilidade ajuda na saúde mental dos jovens?
Então, isso é importante, uma pergunta importante, porque, veja, se você observar, o trabalho na nossa sociedade, ele é muito mais do que aquilo que você faz para poder sobreviver, subsistir, enfim, né? Tanto que você vai notar que quando você conhece uma pessoa, uma das primeiras coisas que você quer saber é o que ela faz. E a pessoa, quando se apresenta, uma das primeiras coisas que ela faz também é ela dizer o que ela faz. Ou seja, você é aquilo que você faz. Na medida em que você consegue se envolver com, com tarefas, com trabalhos com os quais você tem no resultado final, né, a satisfação no qual você tem no resultado final uma possibilidade de você ver algo que você está construindo, que está colaborando para a sua comunidade, para a sua escola, ou mesmo até para a sua família, você vai ter um retorno diferente, né? Você vai se identificar, porque o trabalho, né, não é só, como eu disse agora há pouco, né, não é só a questão do trabalhar para você sobreviver, né? Porque a gente tem muito essa ideia, né? Você bem destaca, a preocupação das famílias geralmente é uma preocupação legítima, óbvio, né? Que a criança, o jovem, participe de uma escola, que tenha capacidade de ser um bom profissional, isso é importante, é legítimo, tá? Mas o problema é quando a gente só consegue ver essa perspectiva de trabalho, quando a gente consegue só ver essa perspectiva de atuação. E nós sabemos, né, que o voluntariado ele está disseminado pela sociedade de maneira bastante ampla. E muitas vezes você pode conseguir sim executar alguma tarefa que você já tem alguma habilidade, alguma tarefa que você já sabe, que você conhece, em prol de um bem maior. Né? Então vamos supor, eu fico imaginando aqui, uma pessoa que conhece, que sabe falar inglês, que sabe, que domina o inglês, ela pode se engajar num projeto de curso de inglês, ensinar o inglês, entende? Não que necessariamente ela seja um professor, né? Ela pode desenvolver outros trabalhos, outras coisas, mas ela tem condições de, além das coisas que ela faz, ela também colocar à disposição o dom, né? Aquilo que ela tem de facilidade, de possibilidade de fazer. E quando ela faz isso, Camila, ela não só está fazendo algo para as pessoas que por si só já é bastante importante, mas para a própria forma dela se perceber no mundo. O indivíduo, quando ele se percebe deixando marcas, né? E isso é importante a gente pensar. O trabalho ele deixa marcas, né? Quais são as marcas que você deixa na sociedade com a sua atividade? Quais são as marcas que você deixa nas pessoas com aquilo que você faz? Quando você desenvolve um trabalho no qual você faz com vontade, que você faz tendo uma perspectiva de fazer algo para além daquilo que está naquela simples perspectiva da subsistência, né? Quando você faz o bem para o outro, na verdade, é isso que eu quero dizer, né? Você vai se identificar com isso que você está fazendo. Né? Então, uma pessoa, você pode perceber, uma pessoa que desenvolve voluntário, ela se coloca como alguém que faz um trabalho assim e ela se orgulha disso. Por quê? Porque ela está se identificando com aquela tarefa. Então, isso vai trazer para ela uma autoestima diferenciada, né? Ela vai se perceber de maneira diferente diante dos outros. E, claro, né? Como eu disse a você, o nosso ego, ele é, na verdade, uma identificação com as outras pessoas, com os outros egos. E na medida que você consegue ter essa identificação, você vai certamente conseguir ter um retorno, né, em termos de saúde mental, muito melhor, né, muito mais satisfatório. E aí a gente vê a importância desse trabalho, o assunto se estende. Eu vou fazer agora uma última pergunta, mas para a gente falar rapidinho. Muitas vezes a gente está aqui falando de um jovem que já enfrenta problemas de autoestima, com transtornos de ansiedade, depressão. Para esses jovens também é indicado que eles se engajem no trabalho voluntário, até como parte desse tratamento de recuperação da saúde mental? Com certeza, Camila. Veja, eh, eu penso, né, que o indivíduo na nossa sociedade, ele é chamado muito jovem para escolher uma profissão, para escolher alguma coisa que ele vai fazer. E muitas vezes ele se envolve num curso, numa faculdade, ou num curso técnico que seja, né, não exatamente com aquilo que ele gostaria de fazer. E quando se trata, né, como você destacou, né, de algum jovem que está enfrentando já algum tipo de dificuldade no campo da saúde mental, na medida em que ele vai fazendo coisas
nas quais ele é obrigado a fazer e deixando o seu sonho, deixando a sua vontade de lado, ele vai realmente se ressentir por isso. Quando surge uma possibilidade dele avançar nessa área do trabalho, fazendo algo que ele gosta, algo com o qual ele se identifica, certamente, ainda que ele esteja desenvolvendo, fazendo algum curso que, no fundo, não era exatamente o que ele queria, mas é o que é possível para ele fazer, se ele tem a possibilidade de também, além disso que ele está fazendo, né, ou de um trabalho que ele está fazendo, além disso, ele poder desenvolver coisas com as quais ele se identifica, com as quais ele possa efetivamente se orgulhar daquilo que ele está fazendo, com certeza o retorno, o ganho em termos de saúde mental para ele vai ser muito grande, não tem dúvida, né? A gente agradece ao Ednilton pela conversa, o convite já para voltar outras vezes à nossa comunicação para este e outros assuntos. Ednilton, boa tarde, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Agradecemos ao Ednilton José Santa Rosa, psicólogo aqui de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, doutor em psicologia pela PUC São Paulo, professor universitário, trazendo para a gente a experiência dele neste assunto, que muitas vezes é desvalorizado, mas quando a gente para pensar, muitos jovens enfrentam transtornos mentais, ansiedade, depressão, por exemplo, porque não se sentem parte da comunidade, não se sentem aceitos do jeito que são, não se sentem importantes. Quando se faz um trabalho voluntário, eles são ali valorizados por aquela capacidade que eles colocam em prática, eles olham para os outros, eles percebem, como o Ednilton destacava, o bem que eles podem fazer. E isso deixa marcas do bem, marcas positivas.